Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que nos faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária realizada em 19 de abril de 2007, presidente a senhora ministra Ellen Grace, ausente cadamente aos senhores ministros Celso de Mello e a senhora ministra Carmen Lúcia. Vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoado os seguintes processos: agravo regimental em reclamação, habeas corpus, reclamação e recurso extraordinário. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Chama a julgamento a extradição 1048, relator ministro Sepúlveda Pertence. Requerente o governo da República do Chile, extraditando Fabián Hermógenes Valdez Lizama. Senhora Presidente, o governo do Chile, por sua embaixada, invocando o tratado com o Brasil, requer a extradição do seu nacional, Fabián Hermógenes Valdez Lizama, o Mário Andrés Pino Ramírez, o Mário Andrés Pino Vargas, o Chito, para responder a processo penal pela suposta prática de delito de sequestro, previsto no artigo 141, incisos 1º e 3º do Código Penal chileno. Além da cópia dos textos legais, pena combinada, prescrição, acompanha o pedido cópias do original e traduções, da ordem de detenção contra o extraditando, ato da audiência de formalização de investigação, realizada no Tribunal de Garantia, de escrito apresentado pelo Ministério Público perante a Corte de Apelações de Santiago para que decida se irá solicitar a extradição, certificado emitido pela Corte de Apelações explicitando que o delito sobre o qual versa o expediente é o de sequestro. Colho da ata da audiência de formalização da investigação, relato pelo Ministério Público chileno do fato atribuído ao extraditando. No dia 13 de julho de 2005, sendo aproximadamente 1h, o acusado, em companhia de outras 6 pessoas, todas armadas, invadiram o domicílio do senhor Roni Cartes Quiroga, localizado na Cajetal, município de Conchalí, identificando-os como funcionários da Polícia de Investigações do Chile, para posteriormente proceder a algemar a vítima e a pessoa com quem se encontrava, dando golpes nesses, obrigando o senhor Cartes a entrar em seu próprio veículo de marca Renault, para em seguida dar-se à fuga a uma direção desconhecida, utilizando o referido automóvel. Indica que instantes mais tarde, os acusados fizeram chamadas telefônicas do seu telefone celular da propriedade do irmão da vítima, solicitando um resgate de 7 milhões de pesos e fixando pontos diversos de entrega do dinheiro, que finalmente ocorreu próximo das 6h, no setor da Avenida Las Indústrias, esquina Salesianos, acrescente que uma hora depois, ou seja, às 7h, libertou a vítima na cidade de La Pintana. Decretada e efetivada a prisão do extraditando em 11 de abril de 2006, o seu interrogatório foi delegado ao Juízo Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Interrogado em 5 de setembro, o extraditando nega a imputação, aduzindo que desde o Natal de 2003 encontra-se fora do Chile, no Brasil ou na Argentina, onde se achava na data em que se teria dado o fato criminoso. Lê-se ainda do termo de interrogatório que o extraditando declarou não conhecer nem a vítima, nem as testemunhas, nem tampouco os réus. Aduz não ter telefones no Chile, nem fixo, nem móvel, e desconhecer a linha telefônica de número tal. Quanto ao coronel John Fernandes Canelo, afirmou conhecê-lo, mas negou ter participado do crime em sua companhia, atribuindo a amizade com ele ter sido envolvido na denúncia e que gostaria de voltar para o Chile e resolver essa situação. O juiz de direito auxiliar da 21ª Vara Criminal, São Paulo, encaminhou ao juiz federal a cópia da sentença proferida no Brasil, processo número tal, pelo qual o extraditando é condenado a pena de 2 anos de reclusão pela prática de delito de furto qualificado. A Defensoria Pública da União ofereceu defesa escrita, na qual pleiteia o indeferimento do pedido de extradição, sob a alegação de que não satisfaz as exigências do artigo 80 da Lei 6.815, eis que, no relato dos fatos apresentados pelo governo do Chile, não é possível identificar com precisão a participação do acusado, nem mesmo existe indícios de que o extraditando realmente teria participado da ação delituosa alegada pelo governo chileno. Nessa linha são invocados precedentes do tribunal, verbo e graça, extradição 524, 568, etc. O Ministério Público Federal, em parecer,
À vista de solicitação da Embaixada do Chile, autorizei entrevista informal do extraditando com autoridades chilenas, com as cautelas necessárias, desde que a ela não se opusesse o alienígena, esclarecendo que a autorização não alcançaria qualquer ato oficial de inquirição do mesmo. Posteriormente, por nota verbal, a Embaixada do Chile encaminhou a informação do fiscal adjunto Patrício Cooper, do Ministério Público do Chile, que dá conta da realização da entrevista no dia 10 e 11 de outubro de 2006, e anexa a declaração firmada pelo extraditando que aceita o requerimento de extradição e está disposto a retornar ao Chile o mais rápido possível. O Ministério Público Federal, em parecer da Lavra dele, o subprocurador-geral Cláudia Marques, com aprovação do eminente procurador-geral Antônio Fernando de Souza, opinou pelo deferimento da extradição, com a ressalva dos artigos 67 e 89 do Estatuto Estrangeiro. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Extrato do parecer do Ministério Público Federal. O pedido de extradição merece acolhimento. Não assiste razão à defesa quando alega que não há descrição precisa dos fatos. Os documentos que integram o pedido de extradição contêm a descrição e indicação precisa do fato incriminado, com esclarecimento da data e do lugar onde foi praticado. O argumento do não cometimento do crime pelo extraditando não impressiona frente à jurisprudência dessa Corte, cita a Corte. A cópia da ordem de prisão, emanada do juiz do país requerente às folhas, identificação precisa, etc., demonstra o cumprimento do artigo 5 do tratado firmado entre os dois países. Importante ressaltar que no interrogatório do nacional chileno foi rechaçada qualquer dúvida quanto à sua identidade. Consta dos autos que Fabián Hermógenes Valdés Lizama, acompanhado de outras 6 pessoas, todas armadas, invadiram e resume o fato que já li. Os fatos assim narrados são tipificados no Chile como sequestro em grau de consumado, previsto no artigo 141, incisos 1º e 3º do Código Penal chileno. Na legislação brasileira, a conduta extraditante está descrita no artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal, extorsão mediante sequestro, configurando o crime de extorsão mediante sequestro qualificado consumado. Dessa forma, a dupla tipicidade está prontamente atendida. Não se constata prescrição, tendo em vista que o delito cometido pelo extraditante é punido com pena de prisão maior em seu grau mínimo e médio, o prazo prescricional é de 15 anos, conforme o artigo 94 do Código Penal do Chile. No caso em comento, o prazo prescricional começou a correr no dia 13 de julho de 2005, conforme o artigo 95 do Código Penal chileno, não sendo o caso de extinção da pretensão punitiva do país requerente. Também não ocorreu a prescrição de acordo com a legislação brasileira, pois a pena máxima imputada ao crime de extorsão mediante sequestro, cometido por bando ou quadrilha, é de 20 anos. Em consequência, somente prescreve em 20 anos. Não há que se falar em extinção da pretensão no Brasil. Importa ainda ressaltar que o extraditante foi condenado no Brasil pelo crime de furto qualificado. Assim, a extradição a ser concedida por esse tribunal só poderá ser executada após a conclusão do processo ou do cumprimento da pena, salvo juízo de conveniência e oportunidade, privativo do Presidente da República, na forma do artigo 89, combinado com 67 da Lei 6.815. Correto o parecer, cujos fundamentos adoto como razão de decidir. Anoto apenas que não há alusão na imputação formulada de que os corréus constituíssem uma quadrilha, o que elide a capitulação do fato no tipo qualificado de extorsão mediante sequestro, 159, parágrafo 1º. O pormenor, contudo, é irrelevante, dado que a lei penal comina a figura simples do sequestro a pena máxima de 15 anos de reclusão, o que mantém em 20 anos o prazo prescricional. Este quadro define o pedido de extradição nos termos do parecer do Ministério Público Federal. É meu voto. O eminente relator defere o pedido extradicional. Há divergência? Há considerações sobre que na extradição passiva a concordância do extraditando não dispensa a aferição da legalidade, concorrem todos os pressupostos. O fato, objeto da sentença condenatória do Brasil, é inteiramente diverso e apenas faculta o Estado requerido diferir a entrega até a conclusão do processo ou cumprimento da pena. Trata-se, com efeito, ressaltei no julgamento da extradição 797, de decisão de governo, estranho objeto da jurisdição do tribunal, que só é de tomar após julgada a legalidade da extradição. Nesse quadro, nesse termo, defiro a extradição. O eminente relator defere, portanto, a extradição. Há divergência? O tribunal, unanimidade, deferiu o pedido extradicional nos termos do voto do relator. Chama a julgamento a extradição 1023, relator ministro Carlos Brito, requerente o governo da República Federal da Alemanha, extraditando Mohamed El-Shahad.
Senhora Presidente, trata-se de pedido extradicional com promessa de reciprocidade. Pedido que é feito pelo Governo da República Federal da Alemanha e que tem por objeto entregar ao Estado requerente o senhor Mohamed El Sherhad, o Mohamed Abed El Sherhad, nacional libanês, a quem se imputa a prática do tráfico internacional de drogas. Isto porque, aspas, aos 11 de 12 de 2001, encontrou-se, como antes combinado telefonicamente, com o separadamente perseguido Ulrich Mayediker, junto ao cinema Cinemo, em Bremen, Cinemax, em Bremen. Desde ali, dirigiu-se com ele a um apartamento na rua Breitenweg, onde recebeu 5 quilogramas de um preparado de cocaína destinada para venda lucrativa, o qual Maier Dierks antes tinha trazido como correio desde São Paulo, Brasil, para o acusado. Na sua consequência, o acusado entregou a Maier Dierks a sua remuneração por um valor de 20 mil marcos alemães, alienando finalmente a cocaína a compradores desconhecidos. É o que consta do mandado de detenção de folhas 10. Pois bem, na forma dos artigos 76 e 82 da Lei 6.815, o pedido de prisão preventiva foi deferido pela presidente desta nossa Corte. Deferido tal pedido, o mandado de prisão foi cumprido ao 6 de setembro de 2005, havendo sido extraditando recolhida a penitenciária Adriano Marrei, Guarulhos, São Paulo. Senhora Presidente, averbo que Vossa Excelência, no período de recesso forense, delegou à Justiça Federal de Guarulhos a competência para o interrogatório do estrangeiro reclamado. A prisão deste se efetivou, portanto, naquela unidade da Federação. Na ocasião, o extraditando declarou não serem verdadeiras as acusações e que não conhece o corréu, o Ulrich Metterdirks. Afirmou também que nunca utilizou entorpecentes, nunca recebeu proposta para comercializar entorpecentes. Folhas 116. Na sequência, foi apresentada peça de defesa por advogado regularmente constituído. Nela, o que se postulou foi o indeferimento da extradição. E ali naquela defesa técnica, naquela peça, foram invocados 4 óbices para o deferimento do pedido extradicional. Primeiro, o fato de a justiça brasileira ser competente para processar e julgar o extraditando, dado que o crime, se aconteceu, foi praticado também na cidade de São Paulo. Pelo que aduz, aspas, o artigo 77, inciso 3º do Estatuto do Estrangeiro, expressamente proíbe a extradição, quando o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Fecho aspas. Segundo fundamento, o Estado brasileiro não é signatário de acordo ou convenção de extradição com o Estado alemão, situação que inviabilizaria a procedência do pedido. Terceiro fundamento, o extraditando responde a processo por crime idêntico perante a 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Isso porque as condutas imputadas a Mohamed El Sherhad pelo Ministério Público Federal eram de ser tidas como continuidade daquelas imprecadas pela autoridade alemã. E número 4, o último fundamento da peça da defesa técnica, a ausência de indícios e provas que atestem a veracidade das acusações. Senhora Presidente, anoto que nessa mesma peça defensiva, o extraditando requeriu a improcedência do pedido devido ao fato de haver constituído família no Brasil. Fato esse levantado pelo extraditando em seu interrogatório, oportunidade em que declarou ter esposa brasileira e 2 filhas brasileiras, uma com 1 ano e 9 meses e outra com 5 meses de idade. Prossigo para anotar que, encaminhados os autos à Procuradoria da República, esta requeriu a juntada dos textos legais que fundamentam o pedido de extradição, inclusive quanto ao máximo da pena prevista para o delito de tráfico de entorpecentes e quanto à prescrição. Cito as folhas. Isso a bem do que dispõe o artigo 80 da Lei 6.815. Senhora Presidente, cumpridas as diligências, a Procuradoria opinou pelo deferimento do pleito em parecer
Aprovado pelo Procurador-Geral. É o relatório. Voto de Vossa Excelência. Meu voto. O extraditando, nos termos em que vazado o pedido de extradição, responde a processo no Estado da Alemanha. Isto sob a acusação de haver comercializado entorpecente numa quantidade significativa. Isso consta da nota verbal. A instrução do processo, eu entendo que satisfaz as exigências do artigo 80 da Lei 6.815, de 1980, que figura dos autos o mandado de detenção expedido contra o extraditando, bem assim a nota verbal em que o governo alemão promete tratamento recíproco ao Estado brasileiro. Digo mais, o pedido extradicional está fundado em documentos indicadores do local, data e circunstâncias da conduta delitiva ou supostamente delitiva, além de vir acompanhado dos pertinentes textos legais alemães, todos devidamente traduzidos. Eu realço que o agente está identificado, perfeitamente identificado, o que se pode ver pelo exame de confronto de impressões papilares em documentos. Por outra volta, também entendo preenchido o requisito da dupla tipicidade, pois a comercialização de entorpecentes configura prática punível, assim no nosso ordenamento como na legislação alemã. Ainda assento que pela legislação brasileira, assim como pelo ordenamento alemão, há que se considerar íntegra a pretensão punitiva quanto ao crime de comercialização de entorpecentes, supostamente praticado pelo extraditando em 21 de dezembro de 2001. É que a pena combinada pelo direito alemão ao delito em causa é de, no máximo, 15 anos de prisão, sendo que a prescrição, nos termos do Código Penal de lá, alienígena, é de se consumar em 20 anos, em caso de delitos ameaçados, como máximo, estou transcrevendo, com uma pena privativa de liberdade superior a 10 anos, parágrafo 78, a linha 3, número 2, donde a ilação da inocorrência do lapso prescricional, considerado o cometimento do crime, que foi em 21 de dezembro de 2001. Nesta mesma vertente, também consigno que não ocorreu a prescrição perante a legislação brasileira. Aqui, o delito de tráfico de entorpecentes é punido com pena máxima de 15 anos de reclusão, o artigo 33 da Lei 11.343, a determinar que a prescrição somente ocorre com o lapso de 20 anos. Relembro ainda que o delito subjacente a este pedido foi praticado em território alemão, motivo pelo qual o Estado requerente detém plena competência para processar e julgar o sujeito passivo, Mohamed El-Sherrad. Assentadas tais premissas, eu passo a analisar as teses defensivas. Aqui, anoto que a afirmativa de que a extradição ofende o princípio da territorialidade há de ser afastada. No ponto, eu tenho que repisar a consolidada jurisprudência desta nossa Corte de Justiça, no sentido de que, no caso de tráfico internacional de entorpecentes, dada a sua conhecida incriminação múltipla, as condutas de exportar e importar substâncias ilícitas hão de ser tidas como autônomas. Mormente no caso do Brasil, lamentavelmente integrante da rota de tráfico internacional. Tudo isso, senhora presidente, em atenção ao que dispõe o artigo 36, 1 e 2, A1 da Convenção Única de Nova York, cujo teor é conhecido. Eu afasto, pela mesma forma, a tese da similitude entre os fatos narrados no mandado de detenção internacional e na denúncia ajuizada na Justiça Federal de Guarulhos. É que o confronto, o cotejo entre esses elementos instrutórios sinaliza que as condutas delitivas imputadas ao extraditando no processo perante a Justiça brasileira têm 3 características. A primeira, elas ocorreram, as condutas, em solo brasileiro. Segundo, nos anos 2004 e 2005, e não 2001. Terceiro, tipificam tráfico internacional de drogas na modalidade exportação de substâncias entorpecentes. Senhora presidente, este breve apanhado já
já me basta, já é suficiente para afastar qualquer similitude com os fatos supostamente acontecidos em território alemão no ano de 2001. Nem mesmo o pretendido reconhecimento da continuidade delitiva é de modo a assentar a competência da justiça brasileira. Isso porque não estão presentes os requisitos do artigo 71, especialmente as circunstâncias de os crimes haver sido praticados nas mesmas condições de tempo, modo e lugar. Já me encaminhando para o desfecho deste voto, eu afasto a afirmativa da defesa no sentido da impossibilidade de se deferir pedido extradicional quando este vier fundado em promessa de reciprocidade e não em tratado bilateral. É que o compromisso firmado pelo Estado estrangeiro, garantindo a reciprocidade de tratamento para os casos análogos, configura o expresso reconhecimento pelo Estado alemão da obrigação formal de deferir ao Brasil pedidos idênticos a este. Tudo com apoio na máxima do direito internacional do Pacta Sunt Servanda e da colaboração internacional para o combate ao crime. Não é por outro motivo que o próprio Estatuto do Estrangeiro autoriza a entrega extradicional quando o governo requerente se fundamentar em tratado ou quando prometer ao Brasil reciprocidade. Finalmente, também não tenho como acolher a alegada falta de indícios da veracidade das acusações subjacentes a este pedido extradicional. É que, para aferir o acerto ou desacerto de tal suposição, indispensável seria revolver todo um quadro factual probatório envolvente do delito de tráfico de entorpecentes aqui noticiados, e isso é incompatível com o juízo de cognoscibilidade estrita que sabidamente rege as ações extradicionais, além de atentar contra a soberania do próprio Estado requerente. Eu aí cito os precedentes, extradições 853, 866, 897, 936 e 947. De todo modo, ao contrário do suscitado pela defesa, o mandado de detenção internacional exibe, sim, as circunstâncias do fato criminoso, pelo que o tenho como válido e bastante para embasar o presente pedido. É fato que se invoca a situação do estrangeiro de haver constituído família aqui no Brasil. Realmente é uma circunstância que até nos comove, né? Todas as vezes que esse tipo de situação aflora, não há como deixar de ferir a sensibilidade de todos nós julgadores desta casa. Mas temos uma súmula, que é a 421, dizendo às expressas que não impede a extradição a circunstância de ser o estrangeiro casado com brasileira e possuir filhos brasileiros. Por tudo quanto posto, eu acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República para deferir o pedido de extradição, apenas com a ressalva do artigo 89 da Lei 6.815. É como voto. O tenente relator encaminha pelo deferimento. Há divergência? Tribunal unanimidade, deferiu o pedido extradicional nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator da extradição 906, requerida pela República da Coreia do Sul, sendo extraditando Chong Jin-jeon. Presidente, eis como o Procurador-Geral da República resumiu o quadro retratado neste processo. O governo da Coreia do Sul formalizou, com base em tratado específico, pedido de extradição executória, nota verbal número 166, folha 4, do nacional sul-coreano Chong Jin-jeon, em virtude de condenação à pena de 10 anos de prisão pelo cometimento de suborno com abuso de confiança, artigo 357 do Código Penal da Coreia, e fraudes para obtenção de aumento de capitais e para obtenção de veículos, artigo 3.1 das leis de agravamento de pena de crimes econômicos especiais. Em 26
de novembro de 2003, decretou-se a prisão preventiva do extraditando, sendo efetivada em 13 de julho de 2006. O extraditando foi interrogado, apresentando as folhas 608 a 891, defesa técnica, oportunidade em que alegou em síntese a competência do Brasil para julgamento dos crimes, a existência de inquérito policial a que responde no Brasil e o não preenchimento do requisito da dupla tipicidade. As folhas 942 e 944, o Ministério Público Federal requeriu as seguintes diligências: apresentação de documento que demonstre as penas aplicadas individualmente para cada crime, cópia dos textos legais relativos a todos os prazos prescricionais da pena, bem como as respectivas causas interruptivas ou suspensivas. Tais documentos complementares foram juntados às folhas 959 a 1174. A seguir, refutou o que veiculado na defesa sobre a competência brasileira para o julgamento dos delitos, concluindo não haver a dupla tipicidade quanto à quebra de confiança, artigo 357 do Código Penal da Coreia, estar configurada, sob o ângulo da legislação brasileira, a fraude com induzimento terceiro a erro para lograr vantagem, não incidindo a prescrição, e não prejudicar o deferimento da extradição a circunstância de a pena imposta na Coreia ter decorrido da junção dos diversos tipos penais. Ante diligência, a diligência mencionada, conjuntada de peças pelo governo requerente, peticionou o extraditando, ressaltando itens da defesa apresentada e citando precedentes ao relatório. Falará pelo extraditando o doutor Evandro Catunda. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssima senhora ministra presidenta, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Trata-se, como visto, de pedido de extradição fundado em tratado específico do nacional sul-coreano Chong Jin-jong, condenado perante a Justiça do Estado requerente à pena de 10 anos de prisão pelo cometimento dos seguintes crimes: fraude para obtenção de aumento de capital social, fraude para obtenção de veículos automotivos e concessão de benefícios ilegais em troca do cometimento de quebra de confiança. Inicialmente, excelências, a defesa tem plena consciência de que a jurisdição desse egrégio Supremo Tribunal Federal, em se tratando de matéria de extradição, restringe-se ao controle meramente formal do pedido, considerado sistema de contenciosidade limitada aplicável à espécie. Assim é que, via de regra, não detém esse egrégio tribunal a prerrogativa de imiscuir-se no mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente. Mas também é da jurisprudência dessa egrégia Corte admitir que, excepcionalmente, se analisem aspectos materiais relativos à própria substância da imputação penal, quando tal análise se revelar indispensável à solução de controvérsia concernente, por exemplo, à verificação da ocorrência ou não da prescrição ou da observância do princípio da dupla tipicidade. A propósito, citam-se as extradições de números 662, 669, 897 e 917, todas da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, bem como a extradição 971, relator do excelentíssimo senhor ministro Carlos Brito. Sobre esses aspectos, portanto, excelências, prescrição e dupla tipicidade, bem como sobre a incompetência do Estado requerente para processar e julgar o extraditando por crimes cometidos no Brasil e cujos resultados aqui foram verificados, é que nos ocuparemos. Quanto à prescrição, o que se tem na realidade é que se mostra inviabilizada na prática a análise por esse egrégio Supremo Tribunal Federal acerca da sua ocorrência ou não
no caso concreto é que não foi apontada pelo Estado requerente qual a pena imposta ao extraditando por cada um dos crimes cometidos em concurso. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, em seu primeiro pronunciamento nos autos, certamente já antevendo que tal defeito importaria inexoravelmente no indeferimento da presente extradição, requereu fosse solicitada ao Estado requerente a apresentação de documentação que demonstrasse o quantum penal imposto a cada um dos delitos cometidos em concurso, de forma a possibilitar o cálculo separado da prescrição penal concernente a cada delito individualmente considerado. Pois eis que, na resposta a tal solicitação, o Estado requerente assume que não tem como atendê-la, uma vez que, conforme asseverado, abre aspas, o tribunal coreano não combinou penas individuais para cada um dos crimes múltiplos cometidos por C.J. Jeon. Assim, dado que penas individuais não foram combinadas pelos tribunais coreanos para cada um dos seus crimes múltiplos, de acordo com a lei coreana, não existe nenhum documento comprovando a existência de tais penas individuais. De fato, fecham-se aspas, de fato, o artigo 38, número 3, do Código Penal sul-coreano, assim dispõe. Artigo 38, concurso de crimes e aplicação de pena. Quando há concurso de crimes, a pena será combinada de acordo com a seguinte classificação. 3. Caso as penas combinadas para cada crime não sejam de prisão perpétua ou prisão perpétua sem trabalho na cadeia, as penas serão somadas. Ora, então realmente temos no caso obstáculo intransponível ao deferimento da presente extradição. É que no ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição é verificada sob a perspectiva da pena prevista ou imposta a cada um dos crimes praticados, de acordo com o artigo 119 do Código Penal. Nesse sentido, a ementa da extradição número 731, também da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, assim dispõe. O instituto da prescrição é examinado a partir da pena prevista ou imposta relativamente a cada um dos crimes, sendo imprópria a aglomeração de penas. E também na extradição 689, diz Sua Excelência, acompanhado por esse colêgio plenário, prescrição, crimes diversos, para efeito de saber se do prazo prescricional considera-se a pena imposta em relação a cada um dos crimes, descabendo distinguir as espécies de prescrição, se da pretensão punitiva ou da executória, pedido indeferido. Por isso é que esse egrégio plenário, na extradição número 909, relatoria do excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, decidiu: impõe-se ao Estado demonstrar, relativamente aos delitos em concurso, o quantum penal a eles abstratamente combinado, extradição instrutória, ou efetivamente imposto, extradição executória, em ordem a permitir, na perspectiva da legislação brasileira e ou do ordenamento positivo do Estado requerente, o cálculo separado da prescrição penal concernente a cada delito individualmente considerado. Precedentes. Exigência não atendida pelo Estado requerente, não obstante a reiteração pelo Brasil, por via diplomática, de tal solicitação. Consequente indeferimento parcial do pedido de extradição, acolhido unicamente quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação criminosa para a prática desse ilícito penal. De fato, não há como contornar essa exigência de discriminação individualizada das penas aplicadas ao extraditando por cada delito cometido, sem que se viole frontalmente o direito positivo brasileiro. Assim, excusar-se o Estado requerente do cumprimento desse mistério, seja porque não prestou as informações solicitadas, seja porque assume expressamente não poder fazê-lo, em razão de o seu ordenamento jurídico não contemplar a individualização da pena, equivalem-se para o efeito de impossibilitar a análise, sob a ótica da legislação brasileira, acerca da ocorrência ou não da prescrição, considerada a pena aplicada a cada um dos crimes em concurso. De acordo com o artigo 3º, número 1, letra D, do próprio Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Coreia, a extradição não será concedida quando o processo judicial ou a execução da pena pelo crime cometido forem alcançados por prescrição de acordo com a legislação da parte requerida.
No caso, excelências, o problema é ainda mais grave, uma vez que os fatos que geraram as imputações ocorreram no período de 1996 a 1998, portanto, há praticamente 10 anos. E mais, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República entende ser atípica a figura da concessão de benefícios ilegais, na prática o suborno a quem não detém a condição de funcionário público, para a prática da quebra de confiança. E quanto ao crime de fraude para obtenção de aumento de capital, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial de número 649.711, anulou a Assembleia Geral da empresa Ásia Motors do Brasil, realizada em 2 de março de 1998, precisamente na qual foi deliberado acerca desse aumento de capital. Portanto, anulado o aumento, inexistiu o crime de fraude para sua consecução. E aí vem a seguinte perplexidade. Em razão do afastamento desses 2 crimes, quanto abater do total da pena imposta ao extraditando, para fim de verificar-se, de analisar-se a prescrição pelo restante? A operação é impossível de acordo com as informações prestadas pelo Estado requerente. E, assim sendo, impossível também é o deferimento dessa extradição. Mas não só por aspectos relacionados à prescrição, ou na prática a impossibilidade de perquirir-se acerca da sua verificação no caso concreto, deve ser indeferida a extradição. É que não constitui fato típico, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a conduta remanescente, tendo-se presente a afastada tipicidade do suborno para quebra de confiança e inexistente a fraude para aumento de capital, porque anulado tal aumento, da fraude para obtenção de veículos automotivos. Em última análise, excelências, a relação desenvolvida entre o extraditando e a empresa Ásia Motors Company, empresa sediada no país requerente, foi pura e essencialmente comercial, travada ao longo de mais de 6 anos, e sempre visou ao aumento da participação dos veículos produzidos por aquela empresa no mercado automotivo brasileiro, inicialmente por meio de sua importação e, posteriormente, com o estabelecimento de estratégia para a construção no Brasil de fábrica em joint venture com a empresa brasileira. O alto nível das tratativas chegou mesmo a envolver diretamente os governos dos 2 estados, Brasil e Coreia, com visitas oficiais de delegações de parte a parte. Nessa perspectiva, destaca-se da decisão da Justiça de Primeira Instância da Coreia o seguinte ponto, abre aspas, é difícil concluir que o réu manipulou a Ásia Motors Company ao fazer as transações em DA, documentos contra aceitação, no início de suas negociações. Ainda que seja verdade que a BBI foi criada puramente para o interesse e lucro da antiga AMB, empresa brasileira, o foi para que a antiga AMB assegurasse a competitividade de preços ao reduzir parcialmente as tarifas aduaneiras sobre os veículos importados, sendo que a AMC concordou com tal método. Assim sendo, não se pode concluir que os acionistas brasileiros iludiram a AMC sem a real intenção de construir uma fábrica em joint venture. Atendo-nos, portanto, aos fatos subjacentes à presente extradição, não se pode falar na prática de estelionato, considerado o enquadramento a que procedeu o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Isso porque, ao longo dos 6 anos de transação comercial entre o extraditando e a empresa coreana, desenvolvida tal transação, as mais das vezes, sob condições adversas, tais como iminência de imposição drástica de multa e aumento tarifário pelo governo brasileiro, ameaça de impedir a importação, ameaça de redução das exportações pela empresa coreana, crise econômica coreana no ano de 97, dificuldades financeiras da AMC, que ingressou no regime de concordata, jamais existiu intenção pré-ordenada do extraditando de enganar. Tratou-se, na verdade, de meras operações comerciais, permeadas de múltiplos interesses mal sucedidos, que, quando muito, poderiam caracterizar ilícito civil, mas atípicas do ponto de vista penal. E aqui, mais uma vez, se recorre à decisão do Juízo Distrital da Coreia, que assevera em sua conclusão: o réu simplesmente deixou de pagar os valores em DA referentes aos veículos importados naquele período de tempo e, consequentemente, cometeu a infração civil de deixar de saldar uma dívida, o que não pode ser considerado obtenção fraudulenta.
Ainda que assim não fosse, excelências, é da melhor doutrina que, presente a circunstância do pleno esclarecimento e especialização da vítima que teria sofrido o prejuízo causado pela conduta do agente, não há que se falar no delito de estelionato na espécie. É de Guilherme de Souza Nutti, em seu Código Penal comentado, a advertência segundo a qual o agente que conseguiria enganar a pessoa comum, valendo-se de determinado artifício, não o faria com a vítima preparada. Se esta se deixar envolver por mera desatenção de sua parte, entendemos não configurado o delito. E mais, esperteza, eu não qualificaria dessa forma, nas relações comerciais não configura o delito de estelionato, resolvendo-se, se for o caso, na esfera civil. Por fim, excelência, temos também o aspecto relativo à incompetência do Estado requerente. É que o alegado crime de fraude para a obtenção de veículos automotivos, se existente, teria ocorrido em território brasileiro, após a emissão de declaração de importação, com o consequente ingresso dos veículos no Brasil e o seu desembaraço aduaneiro. Não resta dúvida acerca disso. No que se refere à fraude para aumento de capital, tal aumento se deu em empresa brasileira, após deliberação específica tomada em Assembleia Geral, aqui realizada. E a concessão de benefícios a executivos da AMC para induzir a quebra de confiança fora preparatória desse aumento. Assim, considerado o princípio da territorialidade, informado pelo da ubiquidade, adotado pelo Código Penal brasileiro nos seus artigos 5º e 6º, é o Brasil, e não o Estado requerente, competente para julgar o extraditando por crimes aqui cometidos ou que aqui produziram os seus resultados. Em face dessas razões, portanto, excelências, é que se requer o não conhecimento do pedido extradicional ou, acaso seja conhecido, seu indeferimento. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o Ministério Público. Senhores ministros, utilizo a palavra simplesmente fazer duas observações sobre a questão referente à individualização das sanções penais. É que não desconhece o Ministério Público, com certeza, o entendimento dessa Corte no sentido da necessidade de, no caso de concurso de crimes, haja a individualização das penalidades para apreciação da prescrição. Os casos em que esse entendimento foi adotado, entretanto, são casos em que o Estado requerente não tem explicitado as razões pelas quais não houve a definição, não houve a explicitação das penas individualmente. No caso em exame, há uma peculiaridade. O ordenamento do Estado requerente impõe a pena, no caso de crimes múltiplos, uma pena englobada. Não há possibilidade jurídica no Estado requerente de haver a indicação individualizada das penas. Daí porque o Ministério Público entendeu que a hipótese não guarda plena similitude com os precedentes dessa Casa. E a manter-se esse entendimento, o tratado específico entre os dois países, evidentemente, não seria exequível em todas as hipóteses de crimes múltiplos, como é o caso presente. Daí porque entendeu que possível superar essa exigência, lembrando, inclusive, que em voto proferido na extradição 559, o ministro Paulo Brossard, relator, lembrou que o procedimento legal adotado pelo país requerente na fixação da pena não pode estar submisso ao adotado pela legislação brasileira. Não pode o Estado brasileiro, e já se referindo ao ministro Celso de Mello, a pretexto de deferir o pedido de extradição, impor a observância necessária do seu modelo legal no que se refere às regras concernentes à aplicação da pena. Foram essas as ponderações que levaram a manifestar-se pelo deferimento parcial, com a obrigação do Estado requerente de promover a detração de parte da pena dos crimes sobre os quais não há duplicidade de tipicidade. Daí porque reitera na manifestação do deferimento parcial da extradição.
Palavra com o relator para o seu voto. Presidente, os colegas têm em mesa o parecer do Procurador-Geral da República. Transcrevo no voto para efeito de documentação e também de reflexão. Analiso as matérias envolvidas neste processo. Da alegada competência do Judiciário brasileiro, a leitura da peça reveladora das acusações do decreto condenatório formalizado pela Justiça coreana demonstra que os crimes foram cometidos visando a exportação de veículos pela Coreia para o Brasil, envolvendo não só a denominada defraudação de automóveis, como também, sob o ângulo da legislação brasileira, o crime de estelionato, práticas junto a empregados da exportadora. Daí não se poder cogitar da competência do Judiciário brasileiro. De um lado, não cabe potencializar quer a nacionalidade ativa, quer a personalidade passiva, tratar-se de empresa vítima coreana. De outro, tem-se que os crimes atribuídos ao extraditando, que desaguaram na condenação, foram praticados, em sua essência, no território coreano, especialmente quanto à fraude que haveria sido perpetrada para alcançar vantagens na importação de veículos, inclusive, repito, subornando integrantes da empresa exportadora, induzindo a erro e logrando vantagem ilícita. Do crime de quebra de confiança, o trecho transcrito no parecer da Procuradoria-Geral da República poderia sugerir de início o crime de estelionato. Eis a exposição dos fatos. O réu Chon Jin-jeon fez pedidos ilegais a Shin Jun-lee, diretor responsável pela divisão de exportação da AMC, para que permitisse a importação contínua de automóveis com base em documentos contra aceitação, em troca do que ele pagou a Shin Jun-lee 270.597.500 yuan, em 8 ocasiões durante o período 17 de agosto de 1966 a 5 de junho de 1997, e, por volta de 4 de abril de 1997, fez um pedido a Seung-An Kim, vice-presidente da AMC, que permitisse a importação de automóveis em condições favoráveis, dando-lhe em troca um cheque de 100 milhões de yuan. Ocorre, digo, que essa narração há de ser sopesada considerado o tipo no qual enquadrada pela legislação penal da Coreia, ou seja, presente o artigo 357 do Código Penal daquele país. Uma pessoa que, administrando os negócios de outra pessoa, recebe bens ou vantagem pecuniária de outra pessoa, em contraposto a uma solicitação ilegal referente a seu ofício, receberá pena de prisão por, no máximo, 5 anos, ou multa no valor máximo de 10 milhões de yuan. Uma pessoa, outro tipo, que fornece bens ou vantagem pecuniária, ainda compreendido no 357, conforme especificado no parágrafo 1, receberá pena de prisão por, no máximo, 2 anos, ou multa de, no máximo, 5 milhões de yuan. Então, não bastasse a circunstância de haver o envolvimento nos fatos de pessoas que se confundiam com a própria vítima, o diretor responsável pela divisão de exportação da AMC e o vice-presidente desta última, não contemplando o ordenamento jurídico brasileiro o suborno de quem não tenha a qualificação de servidor ou a ele por lei seja equiparado, verifica-se que o tipo coreano, tal como previsto no artigo 357 do Código Penal, não corresponde a qualquer dispositivo de nossa legislação penal.
Nesse sentido, é o parecer também da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral da República que nos assiste. Um suborno. A corrupção ativa de direito privado. De direito privado. Né? Da fraude. No caso, o trecho que serviu de base à condenação, que está transcrito à folha 1180 no parecer do Procurador-Geral da República, realmente reflete o estelionato. O extraditando teria obtido para si e para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a empresa em erro mediante artifício, acrescendo a circunstância de, para tanto, haver atuado no campo do suborno. Eis a parte respectiva. De acordo com as provas legitimamente selecionadas e examinadas pelo juízo federal, pode-se prontamente reconhecer que a administração da AMC foi levada a acreditar, através de fraude do réu e dos acionistas brasileiros, que, o crédito em documentos contra aceitação não seria usado de forma alguma, mas, caso fosse usado para algum propósito, seria feito com a aprovação da AMC. 2, que no vencimento dos 2 anos de adiamento concedidos para a AMC participaria do aumento de capital ou se livraria da responsabilidade de pagamento, transferindo os direitos para o aumento de capital para um terceiro ou cancelando-o completamente. E 3, foi com base neste equívoco que os executivos da AMC concordaram com a resolução dos acionistas de um aumento de capital. O artigo 347 do Código Penal coreano guarda sintonia com o artigo 171 do Código Penal brasileiro, muito embora este último seja mais explícito ao definir o estelionato. Eis o teor dos 2 dispositivos. Uma pessoa que pratica fraude, legislação coreana, contra outra, subtraindo bens ou adquirindo vantagem pecuniária, receberá a pena máxima de 10 anos de prisão ou multa máxima de 20 milhões de won. 2. O parágrafo anterior aplica-se à pessoa que, com os métodos descritos no parágrafo anterior, causa a subtração de bens ou recebimento de vantagem pecuniária por terceiro. Transcrevo o 171, que nós conhecemos. Então, concluo que a dupla tipicidade se faz presente. Da prescrição, a legislação da Coreia adota o critério unitário quanto à penação. Processado o agente por crimes diversos, ao conglobamento das penas. Este dado, de início observada a prescrição da pretensão punitiva e não da executória, no que esta leva em conta a prescrição executória, a unificação das penas constante de título único, inviabiliza o exame da prescrição segundo as normas brasileiras, quando indispensável é que se considere crime a crime, pena a pena, tal como estabelecido no título judicial. Terceia. Óbice a extradição ante o disposto no inciso 6 do artigo 77 da Lei 6.815 de 80 e também no Tratado de Extradição subscrito pelo país de origem e o Brasil. Mas, tomando-se a pena mínima prevista para o tipo do artigo 171 do Código Penal brasileiro, de 1 ano, e a circunstância de o extraditando estar condenado a 10 anos, presente é certo outro crime que não ensejaria a extradição, conclui-se que não ocorreu quer a prescrição da pretensão punitiva, quer da executória. O fato que desagou na condenação que importa para o exame do pedido, ou seja, a fraude, aconteceu em 1996.
Em 20 de novembro de 98, a empresa ajuizou a ação penal privada. Em 24 do mesmo mês, 96, 98, menos de 4 anos, né? O Ministério Público procedeu ao aditamento, havendo acusação formal em 30 de dezembro seguinte. Em 9 de dezembro de 99, veio à baile a sentença condenatória impondo ao extraditando a pena de 7 anos de prisão. Aí eu menciono as folhas. Essa pena foi majorada em 28 de maio de 2002. A última decisão prolatada no processo data de 2 de setembro de 2003. Pois bem, levando-se em conta a pena mínima prevista para o tipo de 1 ano, a prescrição ocorre, segundo disposto no inciso 2 do artigo 109, aqui eu acho que há um equívoco, o inciso eu acho que é 4, vamos conferir depois, do artigo 109 do Código Penal brasileiro em 4 anos. Sob o ângulo da prescrição da pretensão punitiva, não se passaram 4 anos entre o fato e a interrupção da prescrição pelo recebimento da ação penal, nem se desprezando o fator interruptivo, que se equivale ao recebimento da denúncia no direito brasileiro, se chegaria a esse decurso de tempo, pois o fato data de 1996 e a sentença condenatória de 1999. Afasta-se, então, a prescrição da pretensão punitiva pela pena concretizada. Resta o exame da prescrição da pretensão executória, considerado até mesmo o período também de 4 anos. A última decisão proferida no processo em curso no país requerente é de 2 de setembro de 2003. Então, completasse-iam os 4 anos em setembro de 2007. Vale frisar por oportuno que não cabe observar o artigo 113 do Código Penal. O extraditando realmente ficou sob a custódia do Estado requerente por 366 dias, menciona as folhas, estando preso no Brasil desde 13 de julho de 2006. Prisão preventiva para efeito de extradição. Satisfeita a fiança na origem, veio a quebrá-la. Ocorre que tal período diz respeito à prisão preventiva, não se tratando de evasão de condenado ou de revogação de livramento condicional. Em última análise, o artigo 113 do Código Penal brasileiro versa situações passíveis de surgirem quando já precluso o título condenatório. 113. O tempo da preventiva não é alcançado pelo preceito, valendo notar de qualquer forma que, subtraída do total da penação 10 anos, a pena máxima prevista para o tipo estranho ao direito brasileiro, artigo 357, inciso 2 do Código Coreano, ou seja, o total de 2 anos, sobejam 8. Apenas 2 crimes? Não, foram defraudação de carros, abuso de confiança e estelionato, né? Afastado o ano já, sobejam 8. Afastado o ano já cumprido, chega-se ao resíduo, de qualquer forma, de 7 anos, que deverá cumprir, né? Das consequências da falta de dupla tipicidade, considerado o crime previsto no artigo 357, inciso 2 da legislação penal coreana, o deferimento de extradição pressupõe a dupla tipificação e a não ocorrência de prescrição. No caso, condenou-se o extraditando ao cumprimento da pena de 10 anos de prisão, envolvendo esse total a estabelecida no artigo 357, inciso 2 do Código Penal da Coreia, o segundo tipo referente à denominada quebra de confiança,
para o qual fixada a pena máxima de 2 anos, não cogitando o preceito da mínima. Transcrevo mais uma vez o artigo 357, aí procedo à transcrição. Descabe, digo, a entrega pura e simples do extraditando, no que viria a cumprir os 10 anos a que condenado. Se assim o é, há de se impor cláusula, considerada a impossibilidade do extraditando vir a cumprir a pena pelo crime do artigo 357.2 do Código Coreano, que não encontra similar na legislação brasileira. Então, a entrega do extraditando há de ocorrer assumindo o Estado requerente o compromisso de observar a pena máxima de 8 anos. Estou decotando aqui, né? Dos 10, os 2 anos, do tipo que nós não temos, né, figura semelhante no Brasil, dos quais serão subtraídos os períodos em que esteve preventivamente preso na Coreia, 366 dias, folhas 328 e 329, no Brasil, para efeito de extradição, além de não se lhe impor, né, que seria aí no campo da compensação, né, sem que deferida extensão, pena por crime anterior ao pedido ora objeto de exame. Em síntese, a entrega se fará assumindo o governo requerente esse compromisso e também os compromissos mencionados no artigo 91 da Lei 6.815 de 80. Nesses termos, defiro a extradição. O eminente relator defere o pedido extradicional nos termos do seu voto. Há divergência? Ministro Marco Aurélio, eu gostaria de saber se entendi bem o raciocínio de Vossa Excelência. Para afastar os precedentes, bem referidos no memorial, o memorial que é histórico, tem-se aqui o doutor José Arnaldo da Fonseca fazendo defesa. Mas, dizia eu, para afastar os precedentes referidos, Vossa Excelência toma como pena base, como critério, o mínimo legalmente combinado no Brasil ao delito. E mesmo assim não se tem a prescrição da pretensão. Sim, até aí eu acompanhei. Minha dúvida é se pode, numa pretensão executória... Não, a executória não. A executória Sim. eu também considero... A partir... Eu também considero a pena mínima, certo. Mas eu tenho base para considerar até mesmo o resíduo que ele deverá cumprir, né? Mas não por cada delito. Não. Porque não, o sistema coreano... mas de qualquer forma, veja Vossa Excelência, né? Basta aqui, para que tenhamos a homenagem à jurisprudência da Corte, a consideração da pena mínima. Ainda que tivesse sido apenado apenas com 1 ano, né, que é a pena mínima para o estelionato no Brasil, o mínimo de 1 ano era a legislação não se teria brasileira. 4. Por quê? Porque A prescrição perante a legislação brasileira. Sim, mas a pretensão executória, sim, também o que se examina é a pena concretizada no Estado requerente. Sim, ministro, mas ela é mais favorável Daí a dificuldade do que a quando premissa o de meu sistema é de raciocínio. aplicação da pena total. Não, mas veja, não há esse problema, porque como a última decisão no processo é de 2003, de setembro de 2003, ainda que eu considere a pena mínima prevista para o tipo 1 ano, Mas eu tenho 4 anos. No direito coreano, pela leitura Não, que Vossa Excelência fez, não há pena mínima. Não, só a máxima. Mas aí, evidentemente, também poderiam ficar na pena de 1 ano, né? Já que o piso não é estabelecido. E ele, claro, esbarra em 0, né? E 0 aqui não significa coisa alguma, né? Agora, mesmo que eu considere o enfoque mais favorável ao extraditando,
relativo à apenação, né, com o mínimo previsto para o tipo do artigo 171, os 4 anos não se passaram. É interessante a matéria. Eu acompanho o raciocínio de Vossa Excelência. Nada tem a opor quando se trata de exame da pretensão da prescrição, da prescrição da pretensão punitiva. Porque aí sim se examina a pena cominada no Estado estrangeiro para verificar a extradição segundo o direito estrangeiro. E se examina a pena cominada no Brasil para verificar a extradição conforme o direito brasileiro. Agora, a pretensão executória, o que se toma em conta é a pena concretizada no estrangeiro. E a preclusão, No total para um concurso material. Não, ministro, eu não estou tomando, né, o total, o critério unitário do direito coreano. Eu estou tomando no exame, sob o ângulo da legislação brasileira, a pena mínima prevista para o tipo, né? E aqui há um resíduo, de qualquer forma, de 7 anos, né? Há um resíduo. Quase impossível que a pena, se fosse possível dividi-la, chegasse a 10 anos, máxima em 10 aplicando anos, penas de então, menos de um ano. Como a preclusão máxima maior somente pode ter ocorrido após 2 de setembro de 2003, data da decisão da Suprema Corte da Coreia, né? 2 de setembro de 2003, ainda que some o período, né? O período mínimo, né, alusivo à prescrição de 4 anos, né, nós só teríamos aqui a prescrição da pretensão executória depois de setembro de 2007. Ou seja, partindo de premissas mais favoráveis do que a pena documentada no título executivo judicial ao extraditando, né, a premissa de que ele teria sido apenado apenas a um ano pelo estelionato, Nossa não pena, há prescrição da pretensão Mas isso a executória. rigor, ministro. A rigor, em se tratando de extradição executória, pena mínima ou pena máxima brasileira não entram em conta. O que se tem é uma pena concretizada. Sim. E uma pena concretizada indivisa, segundo o sistema coreano, de uma pena única para concurso material. Mas aí eu tenho que presumir, como não há um mínimo, né, no tipo coreano, né, eu tenho que presumir que, mesmo apenado a 10 no total, ele o teria sido ante a fraude há menos de um ano. E aí eu presumiria o excepcional. Pelo que eu né? me lembro, além daquele fato atípico que Vossa Excelência subtrai, né, subtrai a pena máxima dele, Os 2 anos. restariam 3 crimes com 8 anos. Aritmeticamente não há possibilidade realmente das penas, se fossem aplicadas, uma a uma, fossem inferiores a um ano. Né? Certo? Então, eu me mantenho fiel à jurisprudência do tribunal, de que pretensão executória tem como base de cálculo a pena concretizada no estrangeiro. E os prazos é que são os da legislação brasileira. Isto me parece ponto assente no direito tradicional. Agora, o caso é singular, porque a quantidade de pena seria aritmeticamente impossível se aos 3 crimes restantes, se considerados isoladamente, se aplicasse pena inferior a um ano, jamais se chegaria aos 8 anos, né, da pena global. Eu acompanho com essa ressalva de que, em princípio, é sim necessária a divisão, quer dizer, a especificação de cada pena aplicada, porque é assim que se calcula a pretensão executória no Brasil. Agora, o caso é peculiar. A
Há divergência? Eu acompanho o gabinete relator. Portanto, o tribunal, à unanimidade, deferiu o pedido de extradição nos termos do voto do relator, com as ressalvas feitas pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. Aqui eu também adiro. O deferimento é parcial, retificando o deferimento parcial nos termos do voto do relator. mencionados no voto. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência, ministro Carlos Brito, Vossa Excelência aderiu também às ressalvas do ministro Pertence? Pois não, fique consignado. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator do HC 86.467, paciente Nilton Garcia da Silva, e coator o presidente do Superior Tribunal de Justiça, também relator do habeas corpus 36.994, naquela corte. Presidente, voltamos a discutir, pelo menos, eu creio que é a primeira vez que discutimos no plenário prescrição, considerados os crimes instantâneo de resultados permanentes e permanente, crime permanente, né? Vou fazer o relato, né? E depois irei ao voto. São apontados como atos reveladores de constrangimento o retratado em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas 36994, Rio Grande do Sul, e o mediante qual o presidente daquela corte negou seguimento ao recurso ordinário protocolado. Na inicial, o impetrante, discorrendo sobre o caso, busca demonstrar a incidência da prescrição retroativa. É que ao paciente restou imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e a de multa pelo crime do artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, tendo sido recebida a denúncia em 23 de novembro de 1999. Então, presente o lapso temporal alusivo à prescrição previsto no inciso 5 do artigo 109 do Código Penal, há 4 anos, afirma haver ocorrido o fenômeno em 18 de fevereiro de 1998, ou seja, em data anterior à própria denúncia, considerada a data do fato. Cita o precedente desta Corte formalizado no HC 83491, Santa Catarina, por mim relatado perante a 2ª turma, a revelar a necessidade de distinguir situações considerado não recebimento prolongado no tempo do benefício previdenciário, mas a fraude, aqui é o terceiro, não é o beneficiário da Previdência, mas a fraude inicialmente perpetrada para alcançá-lo. Também evoca o que decidido no recurso ordinário em habeas corpus 83446 do Rio Grande do Sul e no habeas corpus 84998, também do Rio Grande do Sul, nos quais funcionei como relator e que foram, o detalhe, e que foram impetrados em benefício do ora paciente, né? Assevera que, em processos diversos, né? Assevera que, envolvida vantagem parcelada, há um só delito, configurando-se não crime permanente, mas instantâneo, com repercussão permanente. O pedido formulado visa a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa com relação à pena imposta no processo, menciono o processo, um número aqui quilométrico, da 2ª Vara da Justiça Federal, circunscrição de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Acompanhar a inicial documentos, a Procuradoria-Geral da República preconizou diligências visando a juntada de peças que veio a ser acolhido. Informações. A Procuradoria emitiu parecer de folha 172 a 176 pelo indeferimento da ordem. Em síntese, defende o Ministério Público a visão de que, no crime de estelionato,
qualificado pela fraude contra o Instituto Nacional do Seguro Social, a natureza da conduta é permanente, iniciando-se o prazo prescricional a partir da cessação do recebimento e não do primeiro pagamento efetuado. Aqui não seria, para mim, não seria nem o primeiro pagamento, mas seria a fraude, né, as certidões fornecidas, né? Sob o ângulo da negativa de seguimento ao ordinário, esclarece que o citado recurso foi protocolado contra a decisão individual do relator, sem que houvesse sido manuseado o agravo regimental. Lancei visto e a turma, como já anunciado, resolveu afetar o caso ao plenário e ao relatório. Não há sustentação oral, Vossa Excelência. Presidente, nas razões da impetração não se insiste na subida do ordinário, mesmo porque se fere o tema de fundo na impetração, né? De qualquer maneira, conforme fez ver o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ordinário pressupõe decisão de Tribunal Superior formalizada por colegiado. A tanto equivale a referência na linha A do inciso 2 do artigo 102 da Constituição Federal a julgamento em única instância quando denegada a ordem. No caso, contra o ato individual do relator indeferindo a ordem, cabível era o agravo para o colegiado, né? Quanto à prescrição, observem que o ora paciente foi condenado tendo em conta a circunstância de, mediante fraude e na qualidade de servidor do Instituto, haver viabilizado o reconhecimento do benefício. Então, forçoso é concluir que o crime se mostrou instantâneo, pouco importando a repercussão no tempo. Aliás, surge verdadeiro paradoxo. Relativamente ao crime de corrupção passiva, ele teria, né, recebido vantagem, artigo 317 do Código Penal, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena concretizada, também de 1 ano e 8 meses de reclusão. O mesmo não aconteceu no tocante ao estelionato, confundindo-se institutos, o crime instantâneo de efeitos permanentes e o crime permanente. Potencializou-se a mais não poder o fato de o beneficiário da fraude, que ficou perdida no tempo, perpetrada pelo paciente a fraude, né, haver logrado parcelas mensais que somente cessaram em dezembro de 1995. Valho-me do que consignei no habeas 80349 de Santa Catarina, um dos precedentes citados na inicial. É fato incontroverso, porque constante da sentença de folha 22 a 27 e do acordo de folha 28 a 30, haver sido o paciente condenado como incurso no artigo 171 do Código Penal pela fraude referente à data de nascimento da segurada Francelina Pereira Dias, que assim veio a alcançar o benefício da aposentadoria pelo implemento dos 65 anos. Conforme consta de ambos os pronunciamentos judiciais, o fato ocorreu no município de Campos Novos, estado de Santa Catarina, em 9 de abril de 81. A pena foi fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão e 10 dias multa, datando o recebimento da denúncia de 10 de fevereiro de 1995. E a sentença de 6 de fevereiro de 97. Indaga-se na espécie sobre o preceito de regência. Até aqui prevalece a ótica da configuração no caso de crime permanente e a projeção no tempo estaria estampada na percepção não pelo paciente, mas pela segurada do benefício da aposentadoria. Disse, então, há de se distinguir a situação. O paciente foi condenado pela fraude perpetrada e, portanto, em face do tipo do 171. Ter-se-ia na espécie a promessa de voto pela segurada. Aqui, inclusive, havia essa questão eleitoral. Ora, a fraude verificada com a adulteração da certidão de nascimento da segurada mostrou-se crime instantâneo,
muito embora vindo a repercutir no tempo no que logrou ela o benefício da aposentadoria e a satisfação de prestações periódicas. O paciente respondeu unicamente pela fraude, e aí não se pode deixar de enquadrar o caso no disposto no inciso 1 do artigo 111 do Código Penal. Começa a correr a prescrição do dia em que o crime se consumou. A hipótese, dadas tais premissas, não é nova, já havendo a turma decidido sobre a matéria em acordo assim sintetizado: prescrição, prazo, contagem, crime instantâneo de resultados permanentes versus crime permanente certidão falsa. O crime consubstanciado na confecção de certidão falsa é instantâneo, não transmudando em permanente o fato de terceiro havê-la utilizado de forma projetada no tempo. A hipótese quanto aos atos da falsidade configura crime instantâneo de repercussão permanente, deixando de atrair a regra da contagem do prazo prescricional a partir da cessação dos efeitos. Artigo 111, inciso 3 do Código Penal, habeas 75053, São Paulo, por mim relatado perante segunda turma, acórdão publicado no diário 30 de abril de 98. Por tais razões, tomando de empréstimo a pena, e aí concluir, concedo a ordem para fulminar, ante a prescrição retroativa, a pretensão punitiva. Conforme consignado à folha 134, o crime ocorreu em 4 de outubro de 94 e a denúncia somente foi recebida em 23 de novembro de 1999, passados, portanto, mais de 4 anos, prazo prescricional previsto no inciso 5 do artigo 109 do Código Penal, tendo em conta que a pena ficou aquém dos 2 anos. É como voto. E torna a frisar, o envolvido na espécie não é o beneficiário, mas sim aquele que, no âmbito do Instituto, falsificou dados para o beneficiário ter as prestações periódicas. Quanto ao crime de fraude, ele é instantâneo, ele se consumou naquela época. Câmara Lúcio. Acompanho o relator. Lewandowski. Acompanho o relator também. Eros. Ministro Brito. Senhor eminente relator, eu pedi afetação, não foi, desse processo. O registro é nesse sentido. Eu me baseei em 2 precedentes aqui da casa. O processo, a esta altura, está realmente afetado. Exatamente. Eu me baseei nos HCs 83252, relator ministro Gilmar Mendes, e 83967, relatora ministra Ellen Grace. Nesses 2 julgados ficou assentada Mas em relação a natureza àquele, permanente da conduta em relação àquele que teria praticado a fraude, ou em relação ao beneficiário que utilizou o quadro para perceber as prestações sucessivas. Esse processo tem essa particularidade. Nesse caso é o agente administrativo. O agente administrativo que propiciou que o co-denunciado, porque no caso é o co-denunciado que era o beneficiário. Concedeu a aposentadoria mediante corrupção passiva. Certo. Apesar das irregularidades na instrução. Enquanto a corrupção se reconheceu a prescrição. Mas, olha, eu vou... É um paradoxo. Nesses precedentes houve isso mesmo. Olha o que está dito. Estelionato, fraude na percepção de benefício previdenciário, crime permanente, contagem do lapso prescricional a partir da cessação da permanência e não do pagamento do primeiro benefício. Essa é a questão. Agora, a diferença é que nesse... A distinção quanto aos agentes. O critério, permita-me, Vossa Excelência, a recordação, Vossa Excelência está cansado de saber. O critério é se o agente pode, a qualquer momento, cessar o estado de permanência. Isso. Ora, o aposentado pode. O outro não. Após ter recebido diversas prestações, deixar de receber. Deixar de fazê-lo. Agora, o servidor não. Não há como retroceder. O crime estava consumado com o deferimento da aposentadoria. Adotaria agora ele
repercute no tempo indefinidamente. Adotaria até até a que ótica. a administração descubra ou o próprio aposentado cesse. Adotaria até a ótica do ministro recebimento. Peluso quanto à configuração do dano, que foi no recebimento da primeira Sim. parcela, né? Pois é, mas exato. Para o estelionato seria a primeira. Aí é que se materializou. No caso dos autos, a fraude foi um meio para a perpetração do estelionato. Então, o estelionato absorveu, não foi? Absorveu o outro crime. Não, porque ao agente, que é funcionário público do INSS, não se atribui nenhuma fraude. Atribui-se ter concedido, mediante retribuição pecuniária, uma aposentadoria em que não havia comprovação do exercício de atividade. O estelionato também. Apresentou certidões com divergência de datas e espécies de veículos, sempre tenha contribuído nas classes 2 e 3, a aposentadoria concedida, refletia valores de contribuições feitas na classe 10, sobre 10 salários mínimos, etc. Quer dizer, na verdade, o que se atribui a ele é ter ilegalmente e mediante corrupção passiva concedido uma aposentadoria que não deveria ser concedida ou não deveria ser concedida. Mas estaria respondendo pelos dois crimes, com o corrupção benefício. e Sim, estelionato. uma se Que declarou. ele foi apenado, né? Considerados os dois crimes. O fato realmente. Então, ele foi móvel, condenado por estelionato O pano de também. fundo, Também por o pano estelionato. de fundo é único: estelionato e corrupção. Quanto à corrupção, né, se concluiu pela prescrição da pretensão punitiva. Daí eu ter consignado no meu voto paradoxo. Tem até alguma dúvida também sobre tenho, esse eu disse concurso. Isso é a corrupção passiva, especialmente agravada, porque o agente praticou o ato de ofício. O ato de ofício. Mas isso não está em discussão, ele foi condenado e não está discutindo a condenação. Só prescrição agora. Hein? Bem, então, Agora é só a prescrição. prescrição. Eu não tenho dúvida que, neste caso do funcionário, o crime é instantâneo, se consuma, se cogita de crime Se patrimonial. consuma com a concessão primeira do recepção. benefício e a primeira... Se pratica apenas da corrupção, que a meu ver, que à primeira vista esgotaria a qualificação penal do fato, que é a corrupção passiva, entre aspas, consumada pela prática do ato de ofício, com a prática do ato de ofício. Mês a mês, ele não teve que praticar a fraude, né? Para Ao contrário, o beneficiário alcançar ao a contrário do parcela. beneficiário. Não está falsificando a cada pagamento. Exato. Isso por isso. Com esses esclarecimentos, eu acompanho o relator. Ministro Peluso? Todos. Ministro PT? De acordo. Eu também. Portanto, deferido ao habeas corpus, nós temos do voto do relator. Ministro César Peluso, habeas corpus 90.154, paciente Antony Galliot, impetrante Cristiane Linhares, coator relator da extradição 1031 do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, é um habeas corpus impetrado em favor de Antony Galliot, contra ato do ministro Marco Aurélio, que nos autos da extradição 1031 decretou a prisão preventiva do hora paciente. Há dois impetrantes que o decreto da prisão preventiva no presente caso não é mera decorrência do processo de extradição, visto que fere o princípio constitucional da presunção de inocência. SIC. Solicitei informações ao autodado apontado como coatora, que vieram aos autos a folha 661. O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem. O impetrante requer liminarmente que fosse o paciente posto em prisão domiciliar e, no mérito, a revogação da preventiva por excesso de prazo ao relatório. Pelo paciente falará a doutora Cristiane Linhares. A senhora tem a palavra. Os devidos cumprimentos e respeito ao ministro presidente, ministro relator, César Peluso e demais ministros desta corte, e o excelentíssimo membro da Procuradoria-Geral da República. O paciente está preso em razão do processo de extradição, onde o governo francês pede a extradição do mesmo para submetê-lo
a acusação de processo de roubo e formação de quadrilha. Inexiste, portanto, ainda sentença condenatória ou processo crime. Anteriormente, foi requerido a revogação da prisão preventiva e foi indeferida de acordo com o artigo 82 da Lei 6.815 de 80. Posteriormente, foi efetuado o pedido de prisão domiciliar, que também foi indeferido de acordo com o pedido 84 da citada lei. Ocorre que o paciente está preso desde 16 de março de 2006 por suposta prática de crime de roubo, mas retornou do país de origem, da França, no mês de fevereiro, 7/2, precisamente, de 2006, e que por diversas vezes esteve no seu governo de origem. Inicialmente, o procurador-geral pleiteou pelo indeferimento do pedido de habeas corpus. Ocorre que, em seu parecer, no processo de extradição 1031, opinou pela improcedência do pedido de extradição, o qual peço vênia para posteriormente juntar, uma vez que diversas vezes foi requisitado àquele governo documentos que embasassem referido pedido, uma vez que as provas anexadas ao processo de extradição foram insuficientes e não demonstra a concorrência do paciente para tal fato. Razão pela qual pleiteamos pela cessação da prisão preventiva do paciente, porque como o mesmo pode estar recebendo uma punição antecipada de processo que ainda não houve sentença ou sequer foi formado naquele governo, em consonância com HC 79857, dígito 8 do ministro relator Celso de Mello, que a prisão preventiva não pode e não deve ser utilizada pelo poder público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem o processo, inconciliável com as condenações sem defesa prévia. Ora, excelências, não existe embasamento jurídico para a mantença do paciente em cárcere privado, uma vez que o governo francês não mandou a documentação necessária, deixando de preencher os requisitos formais de acordo com o caput do artigo 80 da Lei 6.815, que diz que se faz necessário que sejam observadas essas formalidades. Razão pela qual nós pleiteamos pela improcedência, pela cessação da mantença do paciente em cárcere privado, ou que, assim não se entendendo, que seja concedido o pedido de prisão domiciliar ao mesmo, uma vez que está preso indefinidamente, reiterando assim todos os termos do pedido de habeas corpus. Senhor presidente, ao meu ver, com devido respeito, não há constrangimento legal por sanar, seja a conta de duração da preventiva, seja por indeferimento do pedido de prisão domiciliar. O ministro Marco Aurélio, ao prestar informações, ao apreciar as questões, ele decidiu. Eis as informações prestadas. Antony discorre sobre o meio da extradição, assim a citar, requer a revogação da preventiva decretada, registro comércio do processo de Justiça Federal para a respectiva instrução. Ressalto que, relativamente à expedição de alvará de soltura, consta da petição apresentada os seguintes causas de pedido. Primeiro, na peça alusiva ao período de extradição, não há dados concretos sobre a prática criminosa, apenas são veiculadas suspeitas.
B. Os fatos aconteceram na Suíça e não na França. No mandado de prisão expedido pelo Tribunal da Grande Instância de Marselha, não se narram as circunstâncias envolvidas na espécie. Quarto, o ato tido por delituoso ocorreu em data anterior à vigência do tratado. E quinto, o prazo da prisão estaria suplantado. Com a peça vieram documentos retratando o que contido no processo referente à prisão preventiva e extradição. Não se tem a relevância do que foi articulado a ponto de ensejar o afastamento da custódia, que se mostra inerente ao curso do processo. Observe que a atuação do relator se faz no âmbito da instrução, não devendo adotar postura que inviabilize o crivo do colegiado próprio do julgamento de extradição. A prisão do extraditando pressupõe a existência de pleito formulado pelo governo requerente na via diplomática, a existência do mandado de prisão e a notícia do crime praticado. Não cabemos exigir nem mesmo para apreciação do fundo do pedido de extradição que a culpa esteja formada como título judicial coberto pela preclusão. Relativamente à ação criminosa fora dos limites geográficos da França, mais precisamente na peça atinente à prisão decretada pelo Tribunal de Grande Instância de Marselha, consigne-se de um lado o cometimento do roubo na Confederação Helvética e de outra associação visando a prática dos delitos na França. Assim, não procede o que asseverado quanto à territorialidade. Nada é descrito acerca do crime perpetrado. No caso, ficou apontado sob o ângulo da relevância de efeito de extradição, tal como pleiteado pelo governo francês, a associação no respectivo território. Esse dado é conducente a reconhecer-se, ao menos neste exame preliminar, a valia do pedido formulado. A respeito da entrada em vigor do Tratado de Extradição entre Brasil e França, considere não só a possibilidade de ser o fenômeno da reciprocidade acionado pelo governo requerente, mas também a referência à associação no período de 2003 a 2005. Então, tem-se situação jurídica apanhada pela vigência do tratado. No tocante à projeção no tempo da custódia, há de ser considerada a data que determinou a expedição do mandado, 27 de janeiro de 2006, e a do pedido de extradição, 15 de fevereiro de 2006. Assim, não transcorreu o prazo previsto no artigo 82 da Lei 6.815, extraditando parte da premissa insustentável e que contraria a jurisprudência, em relação à qual guardo reservas do Supremo, diz o ministro relator. Os argumentos concernentes não à prisão e ao pleito de extradição, mas à própria custódia, e afirma que esta já se projeta por mais tempo do que o fixado no artigo aludido. A ilustrada maioria da Corte entende que a prisão deve perdurar enquanto estiver transmitando o processo de extradição, não se podendo alegar sobre tal primo excesso de prazo. Indefine o pedido formulado. Digo, cumprido, portanto, o mandado de custódia cautelar seguido de ulterior formalização do pedido de extradição, questão de 10 dias, fica prejudicada a arguição de excesso de prazo da preventiva nos termos da jurisprudência da Corte que eu cito. É coisa de todo sabido, ademais, que a preventiva para fins de extradição tem por fim próprio das cautelares resguardar a eficácia do procedimento em si, que não pode desenvolver-se sem tal medida, como está no artigo 84 do Estatuto do Estrangeiro. Por outro lado, esse mesmo dispositivo estatui que a prisão perdurará até julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitida a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue. Cito também precedentes. Por fim, alega a impetente que a incriminação que pesa em desfavor do paciente é totalmente desarrazoada e argumenta adiante. Entremente, simples conjecturas não podem servir de base para o processo. Ao menos nos estreitos limites deste habeas corpus, tem que o pedido de extradição passiva está fundado em tratado específico e com observância das ressalvas da Lei 6.815, está instruído com os documentos mencionados no artigo 82 do Estatuto. Lembro, por fim, que só é possível trancamento de extradição por meio de habeas corpus em casos excepcionais, cujos documentos permitam divisar de plano a improcedência do pedido, o que não ocorre no caso. Do modo que eu estou denegando a ordem. O eminente relator denega a segurança. Como? Habeas corpus. Ah, perdão, o habeas corpus. Eminente ministra Carmen Lúcia. Ministro Lewandowski. Também denego. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim. Também. Ministro Carlos Brito. Também. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Pertence. Eu, em atenção à sustentação oral, ilustre advogado, eu lembraria tranquila jurisprudência do tribunal. Por último, rememorada no HC 82.847, de que relator o eminente ministro Carlos Veloso. 3. A prisão preventiva constitui pressuposto do processamento do pedido de extradição, não se confundindo com a prisão preventiva regulada pelo CPP. Arrola precedentes do ministro Célio Borja, do ministro Celso de Mello, do ministro Nery da Silveira, do ministro Mário Galvão.
portanto, impertinentes o apelo, a existência ou não, de fundamentos cautelares da prisão preventiva comum, quando aqui se trata de pressuposto do próprio andamento do processo de seleção. Acompanhe o eminente relator e denegócio. O Tribunal, unanimidade, denegou a ordem nos termos do voto do relator. Senhores ministros, eu consulto a Vossas Excelências, nós teremos uma sessão administrativa mais tarde, sem... Ministro Pertence, prefere fazer intervalo? Acho que é melhor. Então, o decano define com a sua sabedoria. Intervalo de 20 minutos, após o que retomaremos com a ação originária 1046.